Você sabia que conjuntivite no verão é muito comum? Pois é. A doutora Thaís Albi, tudo bem? Tudo, prazer. Prazer em conhecê-la. Falei seu nome certo? Falou. Albi. Albi. Médico oftalmologista. Carinha de menina, não? Ah, eu sou menina. E é, né? O que não impede de ser médico e boa médica e entender sobre conjuntivite. Porque é mais comum no verão? Eu tenho a impressão que sim. E te pergunto por quê? É muito mais comum no verão, porque no verão as pessoas vão no mar, na piscina, que são formas de contágio da conjuntivite. Elas ficam aglomeradas de férias, que também transmite mais fácil uma para outra. Tá? Então, e o calor também faz os vírus e bactérias se proliferarem mais. Então tudo contribui para que a conjuntivite fique circulando. Fique circulando. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Depois tem perguntas do pessoal de casa e eu tenho algumas dúvidas pessoais que daqui a pouco eu faço para você, doutora Thaís. É mito ou verdade que existem diferentes tipos de conjuntivite e todas são contagiosas? Essa era uma das minhas perguntas. Bom, Regina, essa é mito, tá? Existem, sim, diferentes tipos de conjuntivite, mas dentre elas nós temos as formas infecciosas, cujos principais patógenos são vírus e bactérias, e as formas não infecciosas, como as alérgicas, tá? Em que o paciente é sensibilizado por um agente e posteriormente ele desenvolve uma irritação ocular. Tá. E a forma tóxica, em que o agente diretamente irrita os olhos, como os esmaltes, as maquiagens. Tá. Doutora Thaís, o que essa imagem nos mostra? Bom, essa imagem mostra como nós temos sinais e sintomas parecidos em todas as formas de conjuntivite, tá? Aqui eles diferenciaram na imagem a forma bacteriana como uma secreção mais amarelada, tá? Em relação à forma viral. É assim mesmo que acontece? Geralmente sim. Tá. A alérgica e a tóxica, que muda também a aparência. Sintomas de conjuntivite. Os sintomas são bem comuns entre elas. Nós temos os olhos avermelhados, lacrimejantes, o inchaço das pálpebras. Nós temos aquela sensação de corpo estranho, tá? Que a gente fala que é a sensação de areia. Tá. E temos a secreção que pode ser esbranquiçada, pode ser amarelada, pode ser mais hialina, mais clarinha. Agora, doutora Thaís, esses são os únicos sintomas ou são os mais comuns? Esses são os mais comuns. Existem formas de conjuntivite que podem acometer outras partes do olho, tá? Porque conjuntivite, ela é a inflamação da membrana que recobre o branco dos olhos e a parte interna das pálpebras. Tá. Mas existem conjuntivites que elas também podem acometer a córnea, que é a lente da frente do olho, e podem dar sintomas como a fotofobia, que é o paciente não tolera a luz, tá? O embaçamento visual, que é um embaçamento que não melhora com o piscar, tá? Como as formas simples de conjuntivite. E inflamações dentro do olho também. Mas não dá dor de cabeça, não dá nada disso? Dor não tem, dor no olho? Pode ter dor no olho. Quando a gente acomete a córnea, que é a parte da frente do olho, ela é altamente inervada. Na verdade, ela é a parte do corpo humano mais inervada. Então a gente pode sentir bastante dor. Tá. Então vamos continuar com os mitos e verdades. É mito ou verdade que mar e piscina podem aumentar a incidência desta inflamação nos olhos? Sim, o mar e a piscina podem aumentar a incidência dessa inflamação por dois motivos. O mar e a piscina, eles podem causar uma irritação química, o mar pela alta salinidade, alta osmolaridade, e a piscina pelo pH e o cloro. Tá. Além disso, o adenovírus, que é o vírus principal que causa conjuntivite viral, ele pode se manter na água de 5 a 14 dias, causando contágio dos olhos com a contaminação direta da água. Então, a piscina eu imaginava por quê, mas o mar, na minha cabeça, na minha ignorância, não. Mas então o sal pode provocar? Pode, que coisa, mas o mar, em termos de disseminação de doenças, vírus e bactérias, é menor do que a piscina. Boa. Lógico, porque elas estarão mais diluídas e você tem um fluxo de água constante. Perfeito. É mito ou verdade que quem está com a conjuntivite infecciosa deve trocar toalhas e fronhas todos os dias? Bom, isso é sempre recomendável ao paciente com conjuntivite infecciosa, tá? Isso ocorre porque o vírus da conjuntivite, ele pode ficar nas toalhas e nas fronhas. Tá. Então, caso o paciente utilize sempre toalhas e fronhas, ele pode se recontaminar com o vírus e ele pode prolongar o quadro da conjuntivite. Tá. Então, é fundamental que se faça isso, né, doutora? É mito ou verdade que contrair conjuntivite indica que a imunidade está baixa? Bom, não, é mito. Mito? Tá?
Essencialmente porque a conjuntivite é extremamente contagiosa. Então, pessoas com a imunidade normal Também podem pegar pode. conjuntivite, tá? Mas é lógico, as pessoas com imunidade baixa, elas terão quadros mais graves e prolongados e serão mais susceptíveis a pegar conjuntivite. Tá. É mito ou verdade que, mesmo curada, essa inflamação pode deixar sequelas nos olhos? É verdade, Regina. E as sequelas podem ser muito graves e importantes para a visão. Nós temos principalmente os infiltrados adenovirais e as fibroses nas pálpebras. E o que é um e outro? Infiltrados são manchas esbranquiçadas na córnea, que é a lente da frente do olho, que podem gerar baixas de visão. E a fibrose é uma cicatrização anormal da pálpebra que pode inclusive mudá-la de posição, fazendo com que raspe nos olhos e prejudique a visão. Tá? E então, não, eu não sabia. E o que então eu preciso fazer para que eu não tenha sequelas? O importante é passar sempre com o oftalmologista, principalmente naqueles quadros que duram mais que 2 semanas, tá? Que não são autorresolutíveis. Porque a maior parte das sequelas começam 14 dias após o quadro. Tá? Então a gente inicia um tratamento medicamentoso inicial, principalmente nas membranas que formam a fibrose e nos infiltrados a gente inicia com corticosteroides, que são imunossupressores. Tá? Então não pode brincar, né, doutora? Não pode brincar, tem que estar passando no médico oftalmologista. Tá. É mito ou verdade que quem está com conjuntivite não pode usar lente de contato? Isso é extremamente verdade. Verdadeiro. As pessoas não podem usar lente de contato de maneira alguma com conjuntivite, por 2 motivos. A lente ela pode se contaminar com vírus e bactéria e prolongar o quadro. Ainda assim, a lente nos olhos ela gerará atrito, inflamando ainda mais a conjuntiva. Então acho que quem está com conjuntivite nem consegue colocar lente, né, doutora Thaís? Ah, consegue. Eu já vi alguns tudo. pacientes. Eu já tive um paciente que ele ficou 3 meses com conjuntivite porque insistia em usar a mesma lente. Perigosíssimo. Inclusive, o paciente usuário de lente de contato, ele deve sempre ir ao oftalmologista quando ele está com quadro de conjuntivite. Porque nesses pacientes existe chance de ter patógenos mais graves. Tá? E ele tem que descartar aquela lente que ele utilizou porque previamente, porque está contaminada. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouquinho, pode ser? Thaís. Sobre conjuntivite, a Liliane pergunta: usar cosméticos fora da validade pode desencadear um quadro de conjuntivite? Liliane, não é recomendado utilizar os cosméticos fora da validade, por 2 pontos. O primeiro é que o cosmético fora da validade, o conservante, pode não estar funcionando. Então, o cosmético pode estar contaminado com vírus e bactérias. O segundo é que os agentes químicos podem estar alterados, causando uma irritação nos olhos. Então pode? Não, não pode. Não, pode provocar conjuntivite, não pode usar. Não pode usar. A gente já teve uma pauta aqui, assim, produto fora da validade, a gente tem que jogar fora, infelizmente, né? É para isso que existe a validade. Boa, doutora Thaís, boa. Próxima pergunta enviada pela Melissa. Remédios caseiros, como chá de camomila e suco de maçã, ajudam a encurtar o ciclo da conjuntivite? Melissa, não existem evidências científicas de que quaisquer remédios caseiros possam encurtar ou melhorar a conjuntivite. Portanto, eu recomendo que só utilize medicação prescrita pelo oftalmologista, tá? Porque, inclusive, esses remédios caseiros, eles podem irritar mais os olhos, que é uma região muito sensível. Então, não é recomendado usar nem o chazinho de camomila, doutora Thaís, que a gente faz a compressinha assim? O chá de camomila a gente usa em outra doença. Não, que seria o ordelo, o tersol, que aí a gente faz um calor local para estourar o ordelo, o tersol, mas não... Conjuntivite não. Tá, bom saber. Próxima pergunta é enviada pela Andréia. Tenho olhos muito secos, por isso uso com frequência um tipo de colírio lubrificante. Isso pode ajudar a evitar o contágio da conjuntivite? Andréia, os colírios lubrificantes, quando usados adequadamente, eles podem limitar o contágio da conjuntivite. Ah, que legal. Pois você estará lavando a superfície dos olhos e diminuindo o tempo de exposição dos olhos aos agentes infecciosos.
Entretanto, se a pessoa não higienizar as mãos antes de pingar os colírios, Resolve nada. ela pode estar levando bactérias para os olhos e vírus. Quer dizer, lavar as mãos nunca é demais, né? Sempre antes de pingar qualquer colírio, você deve higienizar as mãos. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Jéssica. Há alguns anos tive conjuntivite viral com sintomas fracos e que melhorou em menos de uma semana. Agora já estou há 20 dias com a bacteriana e o meu olho direito não melhora de jeito nenhum, apesar do tratamento. Essa demora na recuperação é normal neste tipo de conjuntivite? Ela continua sendo transmissível? Jéssica, enquanto a sua conjuntivite estiver inflamada, a conjuntivite continua sendo transmissível, tá? E essa demora não é normal, principalmente numa conjuntivite bacteriana tratada com o antibiótico correto, tá? O normal é ela durar de 2 a 4 dias com o antibiótico correto. Nossa! Tá? Então, você deve voltar ao seu médico oftalmologista, às vezes realizar um exame de raspado da conjuntiva com cultura dessa bactéria para definir o antibiótico que ela vai ser suscetível. Dói fazer isso? Não, é um cotonete que a gente passa na conjuntiva. Que fala tipo raspar, já dá uma impressão, né? Tá? Não dói nada. E às vezes, até dependendo da bactéria, como a clamídia, a gente precisa de um tratamento via oral para melhora do quadro. Quer dizer, não é uma doença tão inofensiva assim como a gente acha, né, doutora Thaís? Não é. Além das sequelas graves, né, que ela pode trazer para a visão. O tratamento varia de acordo com... De acordo com a etiologia. E tem que ser bem feitinho, né? Tem que ser feito corretamente. Próxima pergunta é enviada pela Laís. Óculos de natação podem ajudar a prevenir que crianças peguem conjuntivite na piscina? Laís, se a criança utilizar o óculos de natação o tempo todo, não expondo os olhos à água, sim, ele pode prevenir o contágio. Mas se essa criança tirar os óculos, lavar na água da piscina, vai ser inútil a utilização dos óculos de natação. Ainda, se ela compartilhar com outras crianças, tá? O que a gente vê bastante, aí piorou. Boa, vai pegar no serviço. Já que a Laís falou, qual é a higienização correta dos óculos de natação? Então, a gente pode simplesmente lavá-los com água corrente e detergente. Só isso? Só isso. Tá. Já está adequado. Próxima pergunta é enviada pela Patrícia. Estou com suspeita de conjuntivite, mas ainda não fui ao médico. O problema também pode ocasionar febre e outros sintomas parecidos com gripe? Patrícia, o principal causador da conjuntivite viral é o adenovírus. Ele recebeu esse nome, inclusive, porque ele foi isolado principalmente na garganta, onde a gente tem as glândulas adenoides, tá? Então, ele realmente causa uma infecção de garganta, vias aéreas superiores e um quadro de conjuntivite. Tá. Mais uma pergunta? Bárbara. Já ouvi falar que infecção na garganta, olha, pode virar conjuntivite. Isso é realmente verdade? Bárbara, como a gente falou anteriormente, né? Isso é realmente verdade. E a gente tem quadros bem sérios de infecção da garganta junto com a conjuntivite. Tá. Então, assim, se eu tenho suspeita de conjuntivite, a sua recomendação é que eu procure imediatamente um oftalmologista, nada de automedicação. Sim, deve-se procurar o oftalmologista. Tá bom. E aí os primeiros sintomas são ardência, lacrimejamento, vermelhidão. Perfeito. E a gente tem sintomas de alerta, em que o paciente deve procurar mais rapidamente o oftalmologista. Quais são? Se ele tiver baixa visual, tá? Ou fotofobia ou dor, ele tem que procurar meio que na urgência o médico oftalmologista. Perfeito. A doutora Thaís Albi é médica oftalmologista. O site da doutora Thaís é albioftalmologia, tudo junto.com.br. Albi é A-L-B de Brasil, H-Y. albioftalmologia.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Volte muitas vezes. Bom ano, viu?